Muito bem, pessoal, estamos de volta com a aula 33.1. Professor, vamos falar sobre criação de avestruz. Mas hoje, pessoal, nós vamos fazer aquela imersão, vamos falar só sobre reprodução. Então, pega o material que você recebeu da professora presencial ou do professor presencial, já vai acompanhando lâmina por lâmina, tá bom? E ó, apareceu qualquer dúvida, faz a sua anotação no cantinho, que lá na aula 33.2 vamos solucionar todas as dúvidas, porque vai ter atividades para você realizar, tá bom? E ó, galerinha, sejam todos bem-vindos à nossa aula 33.1. De olho na tela, diretor. Olha aí, ó, aula 33.1. É sobre o que mesmo, professor? Estruticultura. E para lembrar, estruticultura é o processo de criação de avestruz. Mas sobre o que nós falaremos hoje? Vamos enfatizar aí, pessoal, reprodução. Quais são as características, propriedades e também os manejos relacionados à reprodução. Tudo bem? Lembrando que em aves não é igual suíno, não é igual bovino, que você sincroniza. A reprodução de aves envolve uma corte. O macho tem que cortejar a fêmea. Logo, o manejo de reprodução está associado a uma estrutura que você tem que contemplar. Também vamos falar sobre produção. Ei, professor, quando nós falamos sobre produção, estamos falando do quê? Do sistema de criação. Qual o sistema de criação? Como ele é definido? Quais são as características do animal? Sempre lembrando, pessoal, todo o material que você utiliza para montar as instalações estão diretamente ligadas com a morfofisiologia do animal ou a atividade biológica desse animal, para que você consiga contemplar as necessidades desse animal. Desta forma, você vai pegar o quê? O produto, se é ovo, se é carne, plumagem. Calma que nós vamos falar tudinho. E tá, também vamos falar sobre nutrição animal. Nutrição animal relacionada à reprodução é uma coisa. E aí tem diferença da nutrição animal para fêmea e macho. Tem diferença da nutrição dos reprodutores para aqueles animais que vai para a engorda, que é a terminação. Na produção de avestruz, é bom a gente deixar claro que não tem aquele negócio, né? Postura ou corte. Vamos tentar entender isso aí direitinho. Então, aqui, ó, reprodução. Professor, referente à reprodução, temos que verificar o quê? Avestruzes são aves classificadas como ratitas e apresentam diferenças bem marcantes entre os machos e fêmeas. Então vamos deixar claro aqui que ratitas são aves que não voam. E claro, temos que entender direitinho quais são as características marcantes que diferenciam machos das fêmeas. Muito importante lembrarmos disso, pois, dependendo do processo de criação, o produto fêmea ou o produto macho vai ser direcionado para um determinado sistema de criação. Então, fazer a sexagem, ainda quando pequeno, é uma dificuldade que os criadores apresentam aí. Então, olha só. Quando nós falamos de machos, tem a plumagem preta com a cauda e a asa branca ou parda. Então, a caracterização pela cor, e claro, quando ele já se apresenta uma idade fértil, reprodutora, os machos têm as plumagens escuras, né? E tem uma diferenciação nas suas extremidades. Já as fêmeas, elas apresentam aí plumagens acinzentadas ou pardas.
na grande proporção das variedades. É somente uma cor, não é uma cor distinta como nos machos. E também a envergadura do animal. Então, a diferenciação desses animais são importantes. E, claro, o comportamento na época de reprodução. Não existe, tá? Ah, claro, fêmea, aves, pessoal, fisiologicamente, elas têm um comportamento que entra na característica de reprodução, está apta a receber o macho. Só que tem uma coisa, há necessidade de toda uma estrutura para que o macho consiga conquistar essa fêmea. Nós chamamos isso, no mundo animal, de corte. Se não tiver um ambiente do qual o macho, quando estiver apto à reprodução, fazer a corte da fêmea, ela também não vai realizar o processo de permitir a cópula. E isso em um mundo natural. Quando nós estamos falando que eles estão dentro de um sistema de reprodução. E aí você tem que dar essas condições para que você consiga fazer com que a fêmea seja cortejada pelo macho. Então, olha aqui. Estas aves são poligâmicas. O que significa isso, professor? Portanto, com mais de um parceiro em seu período de acasalamento. Professor, quer dizer que ela pode se acasalar com mais de um macho? Sim. Só que dentro de um sistema de criação, não se faz isso. Por quê? Por causa do fluxo e manutenção da heterogeneidade dentro da criação. Isso é importantíssimo. Nós vamos ver por causa das variedades. Apresentam aí um comportamento agressivo nesse período de reprodução. Características perceptíveis, com algumas alterações que a gente consegue observar. Nos machos, o bico e a porção anterior das pernas ficam com uma coloração vermelho. Parece que ele está nervoso, não tem aquele pessoal que fica com o pescoço todo vermelho. O macho fica bem avermelhado. Não tem nada a ver com a temperatura do ambiente. Se não tiver num processo de excelente nutrição, na verdade parece mais alaranjado. Um alaranjo avermelhado. Sabe aquelas vergamota? Mas aí com características saudáveis é um vermelho. E também realizam o processo de emissão, né, de sons no ar que acumula onde? No esôfago. Então, tem essas características que temos que ficar aí atento. Machos, com a porção do pescoço, cabeça, bico e parte anterior das pernas, apresenta uma coloração avermelhada. Tá? Claro que pode oscilar devido à nutrição, um processo nutricional, um laranjado, um vermelho alaranjado. Vocalização também. Então, essas são características que nós podemos encontrar em machos. Professor, quando a gente fala sobre esse processo de vocalização, temos que observar que dentro de um mesmo plantel, nós podemos encontrar mais de um macho apto ao cruzamento. Por isso que dentro do sistema também é observada aí a proporção de você separar em piquetes ou a separação por baia. Esta separação por baia ou piquete vai favorecer você fazer um esquema, uma estratégia de melhorar o desempenho da qualidade genética. Então, não há como, sempre é a monta. E a monta, ela deve ser repetida para favorecer que ocorra aí a fecundação dos ovos. Então, nesse intuito, nós temos que sempre ter um macho para 3 fêmeas e revezar estas
características para evitar a hegemonia. Então, claro que você tem que realizar o processo de separação para a reposição do plantel, melhorando desta forma a qualidade do produto oferecido. Na estruticultura, como em outras criações, se deve observar o comportamento ou a estação reprodutiva desses animais. Quando a gente fala sobre esse processo, pessoal, em cativeiro, os avestruzes iniciam sua reprodução em períodos mais quentes e secos do ano, pois torna o cuidado com os filhotes mais fácil. Professor, então, como já se tem esse estudo, tá? A época do ano, né, onde ocorre um melhor tempo propício para a sua reprodução em cativeiro. Professor, claro que o que nós observamos aqui, ó, a reprodução em períodos mais quentes e secos, tá? Do ano. Então, claro que tem como você organizar esse processo, favorecendo que em épocas chuvosas poderia, então, ocorrer esse processo. Mas se você dinamizar todo o processo, então, a partir de abril até setembro, novembro, organizar para que todos os ovos estejam eclodidos. Só que temos que levar em consideração que isso não é feito de forma natural. Então, você pode organizar o processo de ovoposição nos períodos mais quentes e também na incubação mecânica. Então, todo o processo de incubação, ela é mecânica, não é de forma natural. Então, você pode ter aí 100% dos ovos eclodidos, dependendo da qualidade do produto de fertilização desses animais. Claro que nesse processo, o piquete é somente para o casal, fazendo alternações desse piquete em relação aos reprodutores selecionados. Esses animais têm característica, claro, ficam agressivos porque eles não são totalmente domesticados. Falamos na aula anterior sobre o sistema, né, do selvagem, cativo e o selvagem, cativo, não é totalmente domesticado, mas sim selvagem e cativo. Vou ver se eu lembro do outro processo de reprodução. Isso favorece com que você mantenha um manejo reprodutivo, um manejo de nutrição animal alinhado a essas características que tentamos sempre manter. Porque é diferente quando você fala de animais que são animais domesticados. A postura dos ovos, né? Deixa eu colocar aqui tudo. A postura dos ovos feita pela fêmea pode chegar, em média, a 60 ovos por ano. Porém, apenas cerca de 20 ficam viáveis. Um fato curioso quanto à incubação dos ovos é que há revezamento entre machos e fêmeas para o processo de chocar esses ovos, sendo os machos responsáveis pela incubação dos ovos à noite e as fêmeas durante o dia. Isso, pessoal, é um comportamento desses animais na vida livre. Então, como se faz esse processo, professor, por incubação? Você sempre realiza aí 100% dos ovos, se tiverem fecundado, a retirada deles. Lembrando que se as fêmeas botam aí 60 ovos ao ano, verificar a média de ovoposição desses animais em relação ao ninho, para que não ocorra o processo de estagnação durante a ovoposição. Tá bom? Opa. O período de incubação
ocorre 6 semanas ou de 42 dias. Ó, período de incubação corresponde a 6 semanas ou 42 dias. Cobertos com penas, os filhotes, uma plumagem visiforme, tá? Lembra muito as plumagens de uma codorna, geralmente levando 2 horas para se livrar totalmente da casca. E aí, muito importante, garantir o quê, professor? Um equilíbrio em relação aos processos de retirada desses ovos. Por quê? Se você for fazer aí, em média, a retirada dos ovos do ambiente, para que você coloque uma incubadora, tem que levar o processo de 3 dias. Então, separar as fêmeas que estão em ovoposição, essas fêmeas em ovoposição, você vai sempre estar retirando esses ovos do ninho, deixando pelo menos 25% deles, para que desta forma elas finalizem o processo de ovoposição. Com isso, você vai garantir o processo de reposição e também o processo de eclosão dentro da chocadeira. Não era chocadeira que eu ia falar, mas como é que é o nome? Da eclosão unidirecional, que é a utilização de uma incubadora. Obrigado, lembrei. Os filhotes tornam-se adultos após 1 ano e meio de idade. Então, fisiologicamente adultos, pronto para o sistema de engorda, após aí, 1 ano e meio. Que vão, sim, ficar junto a uma parte da criação para que, dessa forma, eles fiquem mais acessíveis ao processo de manejo. Uma fêmea pode reproduzir até os 35 anos. Em cativeiro, a fêmea pode viver até 70 anos. Mas, professor, tem uma média para isso, não é? Por causa da viabilidade de fertilização. Então, se a fêmea pode se reproduzir até 35 anos, mas viver até 75 anos, é da época de 1 ano e meio que ela ainda tem o processo. Então, desses 70 aí, você já tira aí 60, 55, 58 anos, 57 anos. Então, 57 anos, depois desses 57 anos, você tira aí, vai ficar 35, é a média de uma fêmea para ovoposição. Manter o quê, professor? Quantidade de postura uniforme e quantidade de ovos fertilizados. Porque você faz o teste de fertilização na quantidade de 60 ovos ao ano, não é isso? Sempre você tem que ter aí pelo menos 5% deles fertilizados. Desses 60 ovos. 5% fertilizado, para manter essa fêmea em produção. Professor, na grande maioria, as características que a gente observa é na retirada desses ovos para o sistema de... Caramba, sempre esqueço. Não é para o sistema de... postura. Chocadeira. Como é que é o nome? Eu não quero falar chocadeira, eu quero falar incubadora. Quero usar a palavra incubadora. Mas é a chocadeira. Então, para isso, você tem que ter a viabilidade de 60 ovos, pelo menos um mínimo, né? Que a gente espera de uma fêmea, não é a quantidade, mas manter a fertilidade desses ovos. É engraçado, agora que me vem na cabeça, essa relação vem mais da fêmea do que do macho, né? E o sistema de produção, professor? Vamos aqui agora falar do sistema de produção. Sistema de produção. O local a ser implantado o sistema de produção deve ser tranquilo, distante de outros criatórios,
com infraestrutura que facilite o manejo e comercialização da produção. Eu vou colocar aqui logo os produtos, mas deixa eu comentar uma coisa em relação ao local, né, do sistema de produção. Quer dizer, não é chamado de aviário, não é chamado de aviário, mas ele deve ser um lugar tranquilo, quer dizer, barulho, não pode ter barulho, distante de outras criações, devido ao processo de infecções, doenças que podem ser transmitidas de aves de corte e postura convencional, mesmo se for se tratar de codornas, suinocultura, tá bom? E a infraestrutura que facilite aí, ó, o manejo e comercialização. Por que manejo, professor? A área de produção desses animais, eles se encaixam tanto em sistema intensivo, sistema extensivo e sistema semi-intensivo. Lembrando que esses animais, eles também realizam pastagem. Eles comem também alguns determinados pastos. Então, claro, volumosos. Você pode fazer uma silagem de cana com capim-elefante e capim-camerão. Feno. Então, lembra muito o processo de criação de bovino. Então, o sistema de produção ou o sistema de criação intensivo é utilizado nas fazendas de avestruz para engorda. Então, tem pessoas, tem criadouros que vão produzir os filhotes para comercialização só para engorda. E aí, 1 ano e meio, eles estão disponíveis para o leilão ou para a venda. 1 ano e meio, tá? É como se estivesse comprando uma novilha, né? Então, os produtos ofertados por meio dos sistemas de produção de avestruzes são primários, carne e pele. Secundários, plumas e ovos. Olha que interessante, né? O que é mais visado no avestruz? Além da carne, que já é o esperado, né? A pele. E secundário, pessoal, ovos, está junto com plumagens. Os ovos é forma secundária. Quando eu falo ovos para consumo, tá? Você não vê ovos de avestruz no mercado para comer. Agora, a venda de ovos está relacionado ao quê, professor? Ovos fecundados, tá bom? Para a criação. Isso sim. Agora, é mais difícil você encontrar ovos não fecundados. Diferentemente de galinha de granja, né? Quando você vai ao supermercado, você compra ovo de galinha, não compra ovo de galinha? Mas o ovo de galinha, ele não é galado. Não vai nascer um pintinho dali. Diferentemente do ovo do avestruz. O ovo do avestruz não tem o mesmo sistema de ovoposição das galinhas. Através do estímulo da ovulação. Então, esses sistemas sempre são ovos galados. Então, tem um tempo aí. Claro que existem sim, pessoal. Criadores que estão testando determinadas farelos que auxiliam no processo de ovulação. Desculpa, não é ovoposição. Ovulação. Então, em galinhas, você tem a ração de postura. Então, a galinha bota ovo sem estar fecundado. Não nasce pintinho. Avestruz não, tudo é galado. Não tem ovo que... Então, toda vez... É igual ovo de pato. Quando você compra ovo de pato, já está galado. Vai nascer um patinho ali. Então, isso significa que o tempo que ele pode ficar na gôndola do mercado é menor. O ovo da galinha pode ficar um tempo maior, porque ele não está galado. Agora, pato,
fazão, peru, esses ovos de comercialização, vem tudo galado, então tem menor tempo, então o bicho está desenvolvendo ali dentro. Professor, então ele está comendo o quê? Um feto? Né? Interessante. Ok. Comercialização dos reprodutores. É diferente, pessoal. Uma coisa é você vender reprodutor, outra coisa é você vender para engorda, para abate. Outra coisa que está se utilizando muito também desses animais é o óleo extraído de uma bolsa de gordura presente na região abdominal, que é o ômega, que é rico em ômega 3 e outros oleaginosos, que é o óleo de avestruz. Trocando miúdos, são lipídios excelentes para o processo de metabolismo no ser humano. Auxilia muito, principalmente na desintoxicação e retirada de radicais livres, que normalmente o nosso metabolismo é produzido durante nossos processos fisiológicos. Ainda nos falando do sistema de reprodução, qual deles, professor? Nós temos aí extensivo, semi-intensivo e intensivo. Então, aqui nós vamos mostrar alguns, mas logo eu vou falar uma coisa para vocês. Professor, qual deles é o melhor? Depende. Depende do que, professor? Primeiro, depende da área que você tem, do local, da sua propriedade. E se essa propriedade precisa ou não de maior ou menor investimento para fazer um sistema intensivo, para fazer um sistema extensivo, intensivo ou semi-intensivo. Claro que o sistema intensivo demanda de mais infraestrutura, é bem intensivo. Mas também mão de obra. Tem que ter maquinaria para preparar o volumoso, triturar o volumoso. Tem que ter uma estrutura para receber esses animais ficarem em área coberta, ventilada, protegida de chuva e que eles não precisem andar muito atrás do alimento. O alimento vá até eles. E um sistema de higienização rigoroso. Retirada da cama, limpeza, troca da água. É menor tempo. O intensivo, ele tem menor tempo ali parado, porque ele tem um sistema de engorda. Já o extensivo, você precisa de um ambiente maior, dividido em piquetes, porque os animais vão pastar. É igual gado. Então vamos conhecer aqui direitinho cada um deles. Sistema... Vamos botar aqui, ó. Extensivo. No sistema extensivo, a alimentação inclui manter as aves em pasto. Olha aí, ó. Vai ficar pastando. Então, o que a gente tem que fazer, professor? Tem que fazer piquetes. Inclui manter as aves em pastagens durante a estação quente. Os avestruzes podem pastar livremente junto com as vacas, cabras ou ovelhas. Só uma coisa, pessoal. Em custos com alimentos são mínimos no sistema extensivo, pois as aves se alimentam independentemente por todo o verão. Porém, com verão seco ou extremamente chuvoso, há necessidade de alimentos concentrados em pequenas quantidades. Meus queridos, quando a gente fala de sistema extensivo, você tem que ter uma área diretamente proporcional aí. Como assim, professor? Aproximadamente aí você tem 25 cabeças para mais ou menos aí 1 hectare. E dividir em 3 piquetes. Professor, pode auxiliar sistema de criação, tipo, com gado, com cabra?
Ai, passa, Jefferson. Comentários. Sistema intensivo. Ai, calma aí, aqui. Os reprodutores semi-intensivos. Os reprodutores são mantidos em casais, ou um macho e duas fêmeas em cada piquete. Ah, pessoal, sim. Professor, as pessoas começam as criações, né? O recomendado é um macho para 3 fêmeas, tudo bem? Por piquete, reprodutores. Um macho para 3 fêmeas. Tem pessoas que colocam mesmo, não está errado. 1 para 2 eles falam, tá? Mas vamos lá. 1 para 3 é para. O que é um? Um macho para 3 fêmeas é o quê, professor? Manter a heterogeneidade dentro do plantel. Ponto. Tá? Os filhotes são mantidos em instalações apropriadas, em um estágio de desenvolvimento. A alimentação basicamente é natural, né? Algumas suplementações com ração, que é aquela ração de crescimento. Isso é muito viável. O intensivo, pessoal, foi como eu falei para vocês. O intensivo, ele consiste num recinto onde as aves se alimentam e ficam sem que eles tenham que pastar. Na verdade, eles recebem o alimento. Recebem o alimento no alojamento, no coxo, como se fosse uma vaca leiteira. É extremamente importante fornecer às aves quantidade certa de feno e forragem verde. Professor, por que quantidade certa? Pessoal, é igual a vaca. Não pode ficar restos de material volumoso, triturado, porque ele é úmido. E essa umidade um local abafado, pode ocorrer o processo de fermentação e dar um desarranjo no aparelho digestivo do animal. Claro que isso não é frequente, porque diferente dos ruminantes, o ruminante ele baba, o ruminante deixa a água cair. As aves isso não acontece. O problema em relação às aves é a temperatura, o ambiente quente e seco. Tem que tomar cuidado com úmido, quente e úmido, desculpa. Né? Tem que tomar cuidado com isso, porque existem alguns nippers que eles utilizam para realizar o processo de ventilação. E claro que o sistema de bebedouro ele é externo, mas por ser externo, tem que tomar cuidado com a incidência luminosa do sol. Por quê? Porque pode ocorrer o processo de aparecimento de algas e isso pode dar uma certa indigestão no aparelho digestivo desses animais, que é um pouco sensível, se trata de aves. Então, claro que limpeza e higienização e acomodação desses animais requer o quê? Mão de obra. E é uma certa mão de obra especializada. Porque como em aviário de postura tradicional, tem que ser sempre a mesma pessoa. Porque para não causar um estresse. Você que não é da área tem que aprender uma coisa. Ah, um dia foi uma pessoa, outro dia foi outra pessoa. Ah, a pessoa foi toda perfumada, a mulher usou batom, Não. Em sistemas de criação intensivo, tem que se realizar os manejos de higiene, de alimentação. Quando a gente fala alimentação, fala também de água, tá? Também comida, água, troca. Todos os manejos realizados tem que ser em sistema de criação de aves. Eu estou falando aqui de avestruz, mas é qualquer outra ave. Tem que ser a mesma pessoa. Não pode ter perfuminho, não pode ter... Por quê, professor? Porque alterações no ambiente, barulho na hora de fazer o manejo,
ficar assobiando, soltando música, ouvindo música. Não pode, porque isso estressa o animal. E quando o animal está estressado, se está fazendo postura, não faz postura. Se está em processo de nutrição, ele para de comer. Ou então ele começa a bicar o dorso do outro animal, porque eles estão em um sistema isolado. Isolado não, fechado. Então eles não estão andando, eles começam a bicar o outro animal. E quando isso acontece, pode ocasionar feridas. E essas feridas vão chamando a atenção dos outros e pode ocorrer o canibalismo. Então come isso. Não, eu lembrei de um negócio. Ah, porque eu não falei, né? Calma aí. Ah, isso está andando sozinho. Tava aqui. Tá andando sozinho. Tava aqui. Eu não falei disso aqui ainda. Tá andando sozinho. Pula. Vamos aqui, pessoal. Quando eu fui ver, já estava nas referências. Aqui, ó. Eu estava aqui. E agora, manejo alimentar. No manejo alimentar, como as aves previamente são todas vegetarianas, são capazes de digerir fibras vegetais, necessitam de rações balanceadas, assim como outros rebanhos que estão no sistema intensivo. Professor, então, para o volumoso, pode ser oferecido formas de capim para o animal pastar. Também diminui o estresse do animal se realizar o processo de volumoso todo picado ou tradicional. Quando a gente fala em processo de picar e realizar o processo de capim, pode ser utilizados várias leguminosas que favorecem esse trato do animal. Professor, mas quando a gente fala sobre o processo de criação, né, mesmo em criadores intensivos, onde os animais ficam confinados em piquetes com rações balanceadas, o animal deve ingerir volumosos, porque isso vai favorecer uma qualidade do produto, que é a carne, palatabilidade desta carne, que é uma carne mais escura, tá? Mais escura e tem um pouquinho mais de fibra em relação a... Lembra mais a carne bovina do que a própria carne de aves, tá bom? É uma carne mais escura. Também, pessoal, se utiliza os pellets. Quando você está falando em nutrição do animal por ração, você utiliza pellets, não utiliza farelo. Isso favorece melhorar e manter os coxos com uma determinada qualidade e evitar o mofo de sobras de rações em farelos. Esse mofo pode sim causar uma diarreia, que vai ser diarreia não, né? É uma diarreia, que é uma infecção no trato digestivo. Em aves, quando se tem que tirar a ração e deixá-la pelo menos 3 a 4 dias, que é mais ou menos uma semana, né? Mas 3 ou 4 dias só em soro. Aí tem um sistema fechado para os bebedouros desses animais. Isso está linkado a um mau manejo nutricional desses animais, que é a nossa próxima aula, quando a gente falar sobre os processos de vacinação e nutrição desses animais. Para mim, meu diretor, pessoal, estamos finalizando aqui só a parte de reprodução. No finalzinho da aula, falamos sobre o sistema digestivo desse animal, que será assunto para a nossa próxima aula, tá? Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer um bate-bola, jogo rápido, porque vai ter exercícios sobre o sistema de criação e reprodução de avestruzes. Até lá, galera!